Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. Lula estuda acabar com a obrigação de autoescola para tirar carteira de motorista. Ídolo libertário, Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. E como as autoescolas estão reagindo, autoescolas dizem que fim da obrigatoriedade para a CNH seria um dos maiores retrocessos da história. Baratas afirmam, inseticida seria um dos maiores retrocessos da história, pelo amor de Deus, né? Pois é, a gente vai até falar aqui da teoria econômica por detrás, chamado rent-seeking, caso vocês não conheçam. Porque a autoescola é perfeitamente um exemplo de rent-seeking, assim. Vamos dar mais exemplos aí, uma clínica de saúde do trabalho, etc. Tipo de negócio canalha, que é só baseado em, tipo, miudeza regulatória, assim, você vê, a coisa não tem nenhuma pujança comercial, é só ordenhar a sociedade, né? Exato. Mas enfim, vamos ler aqui um pouquinho da proposta. Então, literalmente, o governo Lula avalia acabar com a obrigatoriedade de autoescola para a obtenção de carteira de motorista. O ministro dos Transportes, Renan Filho, que é um garoto jovem na política, né? Ele brilhante. Ascensão meteórica, né? O cara saiu do nada. Cara, de onde pode ter vindo? O pessoal nem chama de Renan Filho, né? Em geral é Renanzinho. Renanzinho, né? Ah, é filho do Renan Calheiros. Ah, tá, beleza. Eu achei que era familiar mesmo. Aí foi governador do Alagoas e tal. Brilhante. A carreira meteórica, né? Um talento, assim, como poucos na política. Mas bota fé, tá? Elite política brasileira, é isso mesmo. Sim. Não gostou? Imigra, brincadeira. Ame ou deixe. Mas enfim, revelou que a medida faz parte de um plano para reduzir o custo e as exigências para a emissão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A proposta já foi concluída pela pasta e será levada pela aprovação do presidente. Então, literalmente, a ideia é que as aulas de formação de condutores podem passar a ser facultativas. Então, o candidato poderá aprender a dirigir de outras formas e precisará só ser aprovado nos exames técnicos e práticos para obter a CNH, mas não terá que cumprir uma carga horária mínima na autoescola. Então, o que eu entendi é literalmente, hoje, como é o processo para tirar a carteira, né? Eu não passei por isso que eu comprei carteira. Brincadeira. Eu tirei não a carteira, na moral. Não façam isso. Ninguém no Rio faz isso. A pessoa, né? Nem sabe sabe dirigir. Exato, eu nem sei dirigir. Só sabe dirigir. O porteiro que dirige pra gente também. Enfim. Eu ando de metrô. Hoje, qual é o processo? O processo é literalmente, cara, você paga uma fortuna, aí você faz, tipo, no Rio de Janeiro, eu acho que varia de estado pra estado, mas no Rio de Janeiro 60 horas de aula teórica, que você fica ouvindo lá o código de trânsito, o que essa placa significa. Você não ouve nada, né? Tem tipo um cara que é um tremendo Minion, assim, né? Um Mecatron, que aí ele só dá play num vídeo, tipo, gravado nos anos 80 em Minneapolis, falando sobre, sei lá, direção defensiva. Se você virar a roda pra cá, o carro vai pra esquerda. Exato. Cara, eu tenho histórias absurdas, assim, da autoescola, não vale... Conta aí. Não, eu vou contar uma, assim, sei lá, cara, eu tava na autoescola. E aí o meu instrutor, né, ele tinha acabado... Tá, ele dava play no vídeo, mas ele ia muito com a minha cara, assim, ele queria muito conversar comigo. Ele te achou um cara muito carismático, né? Obrigado, pessoal, pelo elogio, mas eu não acho que era isso, não. Eu tava sentado perto dele. E aí ele... Tu não acha que era isso? Eu acho que era o quê? Não, mas aí ele tava contando, eu morava em Belfort Roxo, e ele tava contando sobre como ele tinha sido assaltado. E aí ele tinha... Era uma história sobre direção, de certa forma, né? E ele tinha ido na casa do amigo dele pegar o carro e a pistola emprestado pra ele recuperar o celular dele. E ele tava contando meio dessa quest, assim, então... Rio de Janeiro, né? Tem mais, outras que eu realmente não posso falar aqui. Envolve violência doméstica, horrível. Sim. Mas enfim... E aí você faz 60... No Rio, 60 horas de aula. Quando eu fiz, ainda tinha obrigatoriedade de você pagar o adicional pra fazer a porcaria do simulador. Que é literalmente, cara... Tipo uma estaçãozinha de carro, meio videogame de carro. Tu viveu o ápice do absurdo. Mano, e era muito caro. Eu nem me lembro quanto era, mas era tipo centenas de reais, cara. Cada aula dessa porra. Eu tive que fazer tipo 4 horas, eu acho, disso, cara. Não tem um negócio que a última aula era um simulador de dirigir embriagado, né? Por que isso, né? Exato. E aí, enfim, você feito 60 horas de aula teórica, né? Que você tem que... Meu Deus. Você tem que, tipo, encaixar um horário. Eu tava fazendo faculdade quando eu fiz, mas, porra, eu imagino que muita gente faz enquanto trabalha, né? Então, você tem que arranjar um espaço ali pra fazer quando... Tipo, você tem que pedir pra chegar atrasado no trabalho, então você tem que fazer no sábado de manhã. Então, enfim, vai fuder a sua vida, basicamente, por um período longo. Né? Aí você faz a prova teórica do Detran, que é trivial, assim. Literalmente, cara, quando eu fiz a autoescola, Não é todo mundo que tem a tua
brilhância, A sua brilhantismo. brilhantismo pra identificar placas, né? Numa Exato. prova. Mas enfim, eu literalmente não prestava atenção em nenhuma aula, ficava, tipo, lendo o livro e tal. E aí eu estudei, tipo, indo pra fazer a prova, eu peguei o livrozinho, estudei, aí eu tirei, tipo, a nota mínima pra passar. Craque. Craque. Aí depois você faz 30 horas de aula Cara, prática, dirigindo, aí é caro pra cacete, porque você tem que alugar o carro da autoescola, bem ou mal. É. E aí só depois você faz a prova. E aí eu fiz a prova, puta, na casa do caralho do Rio, era muito longe, assim, da Lá, de onde era a autoescola. lá no final da Zona Oeste, né? Que é o circuito fechado, né? E aí, cara, no final das contas, o custo sai na casa de uns... Se eu não me engano, nessa matéria que tem o preço médio, tipo, cara, entre 2 mil e 3 mil reais, assim, Cara, que a 3 Folha mil. levantou, cara. O Sabe? Renanzinho falou 3-4, pô. Pois é, cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que era- aí, ó. Exato. Segundo o ministro, o custo para tirar a carteira no Brasil está entre 3 mil e 4 mil reais, a depender do estado em que a pessoa faz o exame de habilitação. Pelos seus cálculos, o plano pode reduzir em até mais de 80% esse custo. Porque isso, né? A maioria do custo não é você pagar, tipo, pagar a taxa lá pro Detran e aí depois pagar a prova. Não, a maioria do custo é só autoescola. Então, Tu falou que você totaliza... Eu não tenho carteira. Você totaliza quase 100 horas, né? De... cara, eu acho que quando eu fiz era tipo isso, uns cara. 80 horas, que seja. Cara, quantas coisas você não pode aprender em 80 horas? Quantas coisas não dá pra aprender em 80 horas, honestamente? Sim. Sei lá, eu poderia fazer um curso de, sei lá, de fenomenologia, a história da fenomenologia, eu poderia fazer um curso de Heidegger em 80 horas, você ia saber pra caralho, mano. Mas é só pra dirigir. É uma parada ultra trivial. Trivial, cara. Dirigir é um bagulho extremamente retardado, assim. Sim. Sabe? Sim, é verdade, é mesmo. Pois é, enfim, golaço da administração do Lula, do Renanzinho, né? Que nem tá mais tão novo, né? Já tá ficando meio velho, assim. Pra Tem que política- botar o Renan Neto aí pra trabalhar, o garotão. Tem um outro Renan aí que tá vindo aí, é mais novo que ele. Pois é. E aí, cara, o Kim Kataguiri já tinha feito essa proposta, né? Então, em defesa, tem várias propostas boas que estão saindo que originalmente eram propostas do Kim. A gente fez um vídeo sobre a proposta da Tabata pra diminuir super salários. A da Tabata era até menor do que a do Kim. E aí, essa aqui... O pessoal puxou a nossa orelha, né? A gente não deu moral pro nosso Não, a gente samurai. deu moral. A gente falou dele no Falou, episódio? óbvio que falou. Exato. É. Senão o Pix do MBL não vai cair. É né? óbvio, né? O programa tem que continuar rodando, né? Pois é, enfim, o Kim Kataguiri já fez essa proposta. Aí ele fala aqui, cara, já protocolou isso há muito tempo. Agora, na visão do Kim, o governo Lula tá tentando fazer isso pra melhorar a popularidade, porque a popularidade do Lula tá horrível. De fato, né? Tipo, não acredito. acho uma hipótese ruim, Surreal, né? surreal, mas no final das contas é um acerto, né? Vamos ser sinceros? Pô, pra caralho, pelo amor de Deus. Isso a gente tava falando justamente sobre... Todo mundo que já foi na autoescola, né? Percebe que ela é diferente de um comércio de verdade, um negócio de verdade. Não tem aquela punjância, aquela necessidade. É meio que um interesse enclausurado, meio que você, cidadão, tem que pagar pedágio, né? Então, é sempre o ambiente mais decadente, mais escroto possível. Mas ainda vem, tem que ser uma coisa meio macomunada com o Detran do seu estado. Então, eu imagino cara. que ainda tenha um nível de lobby ou de distribuição de privilégio, sabe? Com certeza. Só é um negócio muito... É um negócio meio merda, assim, meio decadente. É sempre uma experiência horrível. Horrível. Cara, o meu professor da aula teórica, da aula prática, literalmente, cara, eu ficava dirigindo, ele ficava trocando mensagem no WhatsApp com Deus sabe o quê. Aí do nada ele mostrava pra mim e falava: pô, olha a mulher que tá dando em cima de mim. Aí ele mostrava tipo um vídeo pornô, essencialmente, tá ligado? Eu tava tentando dirigir, o cara mostrando essa porra pra mim, eu tava tipo, deixa eu dirigir. eu tava tipo, cara, eu não te cara. conheço, irmão, sabe? Que porra é essa? Cara, e eu sinto que não é como se o Brasil fosse um lugar que tem pouco acidente de trânsito também, né? É um lugar que o trânsito é relativamente perigoso. Não é uma Índia, né? Mas é um lugar que o trânsito é relativamente perigoso. E eu sinto que tem excesso. O carro, né? O carro da autoescola, eu nem cheguei nessa parte, eu dropei, né? Eu sou o dropout da autoescola. É um negócio que depois um pouco contra mim, mas... tipo, o carro, né? O cara tem condição de frear o carro. Então, Tem, Por que ele só mete a mão? Entendeu? Eu nunca... Por que não é só um carro e aí você puxa o freio de mão normal, entendeu? Sim. Tipo, você grita, para de acelerar! E puxa o freio de mão, o carro para, né? É, mas eu acho que o freio de mão ele é muito mais brusco Ele não do é- que se você freasse o freio normal, entendeu? E ele tem um acelerador também, né? Então se você tiver fazer alguma merda que precisa acelerar, o cara consegue Isso dar uma É um moralzinha. pouco demais isso. Eu acho que tem que Eu botar. também acho, tem que cara. botar mais do fardo de dirigir realmente na pessoa que tá dirigindo, porra. Eu também acho. Mas enfim. E aí, cara, parte do motivo que isso é um golaço é porque a autoescola no Brasil é um perfeito de rent seeking, né? Então, galera aí que sabe alguma coisa de economia já ouviu falar desse termo. Mas aqui tá rent seeking, mas o nome é rent seeking. O Google Tradutor, enfim, cagou no pau nessa tradução aqui. Mas Mas tá certo. rent seeking
traduzindo para busca de renda, é definida como qualquer prática econômica na qual uma entidade visa aumentar a sua riqueza sem fazer nenhuma contribuição para a riqueza ou benefício da sociedade, sabe? Então, por exemplo, o padeiro, ele fica rico como? Sabe? Fazendo um pão bom, né? O padeiro fica rico? Fica, pô. Pô, padeiro, se ele fosse sinistro, fica rico. É verdade. Sabe? Enfim, fica rico não, né? Como é que ele ganha dinheiro, sustento dele? Ele gera riqueza. Ele faz o pão fresco, gostoso, entendeu? Ingredientes naturais, marketing maneiro. Mas enfim, fato é, você dá dinheiro pra ele porque você tá ganhando uma coisa Sim. Benéfica. E você faz isso voluntariamente. A autoescola não, né? E aí eles adicionam. Geralmente isso é feito por meio de uma manipulação do ambiente político e pode resultar em danos sociais. Um exemplo comum de rent-seeking é o ato de fazer lobby por subsídios financiados pelo governo. E aí, na prática, as autoescolas funcionam assim, né? Elas fazem um lobby ferrado com os governos, seja o estadual, seja o federal. Às vezes nem necessariamente com os políticos eleitos, cara, mas com tipo, os burocratas por detrás pra... Ah, não. Aumenta o número de horas que é necessário para os alunos terem que pagar mais para mim. Ah, torna obrigatório fazer o simulador. Exato. Que aí eles vão ter que pagar mais e aí vai ganhar dinheiro. E tudo isso, qual é o benefício que você tá dando ou pro consumidor do seu serviço ou pra sociedade como um todo? Cara, muito pequeno, né? Não, borderline zero. E aí borderline negativo, né? Você tá obrigando a pessoa a perder tempo dela. Eu tô pensando, talvez gere motoristas um pouco melhores. Mas, por exemplo, a ideia do simulador, isso é uma coisa muito comum e no entorno do Detran é muito frequente também. Por exemplo, há um tempo atrás teve também a questão do... Você lembra disso? Do extintor. Tinha que ter um extintor específico dentro do carro, de um tipo específico. E aí, o que os amigos dos reis, né, eles fazem é que eles se tornam distribuidores exclusivos ou dos prioritários da coisa. Então, eles são o estoque nacional da coisa. E aí, ele, através do lobby, ele edita e fala assim, agora esse é o único extintor que você pode comprar. E aí, todo mundo tem que correr pra loja do amigo do rei. Eu não sei qual foi o esquema do simulador. Mas eu imagino que algum filho da puta... Porque nenhuma autoescola era proprietária do... Era muito raríssimo, assim, no Rio. Que uma autoescola fosse proprietária do seu simulador. Então eu imagino que algum filho da puta comprou um bando de simuladores... Fez um lobby pra tornar obrigatório. Exato. Eu mesmo... O cara dentro do Detran é sócio... Indiretamente a esposa, o filho, whatever, é sócio do cara que controla todos os simuladores. E aí os donos de autoescola meio que pagam esse pedágio pra eles poderem preservar. Então é só uma parada... Quero evitar... Pra extorquir. Mas é uma extorsão. Eu quero evitar usar a palavra crony, né? Porque me zoaram da outra vez. Mas é uma parada meio pervertida, assim. É uma perversão desse impulso consumidor, né? A regulação, até o fim, né? A tartaruga até embaixo. Cara, regulação e interesse escuso até embaixo, assim, até o nível mais primário. E é uma merda você combater isso, porque os interesses desses caras estão muito entrincheirados em órgãos técnicos. Então você não tem nem os meios democráticos pra se opor a uma máfia assim, entendeu? Exato. Então, parece que a sorte é que o órgão que regula isso é o Conatran, sei lá, Conselho Nacional de Regulação do Trânsito, uma parada assim. E pra você meter a mão nele, a matéria da Folha tá trazendo... Não será necessário passar pelo Congresso, bastando um ato do Executivo. Cara, a obrigatoriedade está expressa numa resolução do Conatran. Então é isso, né? Dado que tá 100% no Executivo, é só o... Caneta e acabou. Porra, seria lindo, né? Seria lindo. Cara, seria uma coisa pra elogiar o Lula aí. Exato. Mas eu... Eu tava vendo várias pessoas no Twitter zoando. Caraca, vou votar, vou macetar o 13 na próxima eleição. Talvez isso me faça tirar a carteira aí, ó. Pois é. Eu sou um dos caras que ficava meio... Detran... O Detran do Rio é realmente um ente, assim, cara, deplorável em todos os seus sentidos. Mas... Cara, é o lado bom do Lula estar impopular, é que ele vai tentar buscar esse tipo de medida... Geralmente ele parte pro tipo de medida populista mais primária, né? Que é só distribuir dinheiro mesmo, né? Então, pé de meia, reajuste do Bolsa Família acima, etc. Isso é, obviamente, um instrumento de governabilidade dentro do Brasil. Nem o Bolsonaro conseguiu fugir da regra, né? Ele tentou mudar o nome, aumentar durante a pandemia, etc. Mas ninguém foge disso. Mas aí seria um benefício de desregulação. É meio novo, né? Meio um PT neoliber, né? Eu sei que é PT liberal, libertário, mas, pô, seria muito foda. Pois é. E eu achei interessante que o Renanzinho, ele trouxe os argumentos... Cara, eu achei... Ele gabaritou, assim, os argumentos dele nessa entrevista, sabe? Que é, por exemplo, literalmente, o cidadão vai ter que passar na prova, vai ter que passar na direção, mas ele vai ter que estudar no mundo moderno. Vai ser um programa transformador. Nós não estamos inventando a roda, estamos usando a experiência internacional. Então,
Na Inglaterra, não há obrigação de passar por curso de direção para obter habilitação. Nos Estados Unidos, a maior parte dos estados não exige aulas de candidatos com mais de 18 anos. Nos Estados Unidos, inclusive, tem até... dá pra tirar a carteira com menos de 18 anos. Então, ele tá falando, se vocês forem me criticar, saiba, lá fora não precisa disso. Isso é uma peculiaridade brasileira. Aí depois continua. Eu achei que... mais pra frente aqui tem um argumento que eu achei contundente. Numa pesquisa realizada pela pasta para orientar as diretrizes do programa, o ministro afirma ter encontrado situações alarmantes. Em algumas cidades médias do país, eu imagino que as mais pobres, né, que não vão ter 3 a 4 mil reais para pagar, todo esse trâmite ridículo assim para fazer. 40% das pessoas dirigem sem ter habilitação. Esse percentual é hilário, porque ele meio que replica o percentual de trabalhadores irregulares no Brasil também. Exato. Né? Então, isso é uma coisa que o próximo NC Plus que eu vou escrever, que enfim, a gente tem um site www.novosclasses.com.br. É verdade, podia mostrar, né? Que tem conteúdo extra, gratuito e pago. Se você quiser apoiar o canal, a gente fala isso no final de todos os vídeos, mas a gente vai fazer agora. Então, aqui, NC Show Extra, esses aqui são grátis. Tem Craques da Pena, que é entrevista com nossos amigos filósofos do Twitter. NC Show Exclusivos, esses aqui são pagos. E aqui pra baixo é tudo pago. Tem perguntas e respostas. Você mandar uma pergunta pra gente, né? Exato. NC Plus, que a gente traz nossos próprios ensaios filosóficos. E tem os ensaios filosóficos de verdadeiros filósofos que a gente comenta em live. E a gente coloca eles aqui. Então entra no site se você quiser ou ter acesso ao conteúdo extra ou apoiar o canal também. Sim, dá uma olhada aí. O endereço tá na tela. Mas enfim, uma das coisas que eu mais penso é, cara, o Brasil... pela natureza de ser uma sociedade tão desigual, sabe? É que é aquele negócio de Belíndia, né? Que era um clichê. Agora. Era um clichê de professor de geografia quando a gente era garoto. Que é tipo... se você mora nas partes ricas do Rio de Janeiro, nas partes ricas de São Paulo... na Bélgica. Ou de, sabe, qualquer capital, então qualquer cidade mais rica pelo Brasil... Cara, talvez seja forção de barra dizer que você mora na Bélgica. Mas você mora num país de nível de riqueza comparado a tipo... Portugal, Itália, assim... país desenvolvido. Eu não acho errado falar que se você mora nas regiões ricas do Brasil... você mora essencialmente num país desenvolvido. Só que nas regiões pobres, cara, é um país subdesenvolvido mesmo, um país muito ferrado. Análogo a, sei lá, país da África, talvez. O problema é que as elites, via de regra, são oriundas da parte rica do Brasil. Então eles fazem regulações que não condizem com a realidade que essas pessoas experienciaram, mas não condiz com a realidade média do Brasil. Então o Brasil tem muitas regras formais que são impossíveis de serem seguidas. Impossíveis, literalmente. O exemplo clássico disso é a regulação trabalhista, que é... o salário mínimo, ele é R$ 1.500, que não é um salário alto, né? Não é como se, nossa, R$ 1.500 você fosse um marajá que estivesse vivendo super bem. É um salário baixo. Mas e aí obriga o patrão a fazer contribuição previdenciária, obriga a seguir um bando de trâmite burocrático e tal. Acaba que fica muito oneroso pra empresa contratar uma pessoa com um CLT. E aí, o que acontece? Ao invés dado que isso é uma regulação muito acima daquilo que é possível pro empresário pequeno brasileiro seguir, a grande maioria dos empresários contrata as pessoas na informalidade. Então, você tem uma regra formal, que é você joga a barra lá em cima, só que, dado que isso não tá de acordo com a realidade, cara, a realidade, ela opera no nível informal. E eu acredito que em vários outros setores brasileiros que operam assim também. E a autoescola mostrou isso aqui pelo estudo do Ministério do Trânsito, né? Transporte. Do Transporte, que é assim também. Você jogou a regra, pra você dirigir a carteira... Para você dirigir com carteira, você tem que pagar mais de 2 salários mínimos e gastar uma quantidade ridícula de horas fazendo curso teórico, curso prático. A realidade é, cara, nego no interior do Pará não vai gastar essa grana, cara. Não, nem nego vai dirigir sem carteira. Então, por exemplo, entre pagar o custo de habilitação e comprar numa moto, por exemplo, a pessoa prefere a segunda opção. A habilitação custa quase o preço de uma moto usada. É hilário, né? Que meio que tem quase uma linha assim, que divide dois Brasis em termos de desenvolvimento econômico, né? Essa ideia do Belíndia, ela é geograficamente muito desigual, né? Não é... Óbvio, tem bolsões de pobreza pelo Sudeste, pelo Sul, isso é mais... É uma linha que passa, tipo, na metade de Minas Gerais. Exato. Pega... Onde exatamente no Centro-Oeste você vai desenhar ela é por menos claro. Mas via de regra, tipo, da metade de Minas Gerais, de BH pra baixo, é a Bélgica. Não é a Bélgica, mas é como se fosse mais perto da Bélgica. Inclusive tem atualização, né? Agora é metade Itália e metade Argélia. Os padrões de desenvolvimento dos países mudaram. A Índia enriqueceu muito, né? E a Bélgica é mais rica do que a Itália também, né? Eu acho que comparativamente a parte rica do Brasil também não se desenvolveu tanto. Aí a gente ficou pra trás da Itália, mas superou a Índia. Aplacou desigualdade, enfim. Esse livro é dos anos 90, o Belíndia. Mas é um clássico, leia.
Eu não li, mas falaram pra mim na aula de geografia. Mas eu ia falar, então, por exemplo, a motorização da população brasileira. Cara, você tem a inserção do automóvel nesse eixo do Sudeste na época do JK. É comum, né, no Rio, pô, meu avô dirigia, meu bisavô não, mas meu avô dirigia definitivamente carro, estava plenamente inserido no tempo dele. Se eu chegar pro cara no Maranhão e falar sobre carro, ele vai ter uma experiência radicalmente diferente. Porque, inclusive, a conexão por rodovia nesses lugares chega muito mais tarde. A gente tá falando, cara... o nego dirige moto, via de regra. Então, eu ia falar, a motorização em massa do Nordeste acontece 2010, no boom de crédito do Lula, basicamente. Então, na época, tinha até... Eu lembro disso muito jovem. Pessoas falando que o abandono do jumento. Sabe? Tipo, que era um meio tradicional de transporte no Nordeste, sim. Eu não tô zoando, não, tô falando sério. Você tinha um jumentinho, cara, e o jumentinho te levava nos lugares, etc. A partir do momento que uma moto consegue chegar por, como o ministro fala, 4 mil, 3 mil reais, pra que você vai ter a porra no jumento, cara? Sim. Na moto é muito mais barata, ela não se alimenta, ela não fica doente, ela é muito mais... De gasolina, perfeito. Deve ser mais barato que a ração, né? De jumento. Não sei, eu imagino que o jumento não coma ração, né? Eu acho que ele vai comer... mas ele não come lixo também. Enfim, e gasolina pra moto é muito pouco, né? A moto é muito eficiente. Mas, enfim. E aí tem, tipo, o grande abandono do jumento e a motorização desses lugares, assim, no Nordeste e tal. E você acha que veio com carteira? Pois é, cara, puta, meu Deus do céu, é tão ridículo. Exato, e você não tem nem os meios pra exigir, né, a parada. Cara, eu não ficaria surpreso que se você chegasse no interiorzão do Nordeste, assim, e começasse a falar com as pessoas mais pobres, assim, elas nem soubessem que, caraca, precisa de uma habilitação pra dirigir moto, sabe? Eu juro, mas é porque, cara, seria tão ridículo você cobrar moto, isso pra essas pessoas, sabe? Tipo, o cara, quando ele era garoto, ele andava de bicicleta. Aí ele faz ali, os seus 16 anos, ele pega a moto, pô. Ou até antes, né, cara? Aí ninguém usa nem capacete nesse lugar, não tem nem condição de obrigar o uso de capacete, que eu acho razoável, né? Sim. Dado que, porra, enfim. Mas moto é muito perigoso. Mas aí, cara, você tem, tipo, essa exigência, você não tem nem os meios de cobrar, e aí gera essa zona cinzenta. É porque a gente tá chamando o sul e sudeste de Bélgica, de Itália, o caralho. Calma, a gente mora no Rio, eu não sei porque entendeu? não usam Portugal, né? Que é um dos países mais pobres da Europa, mas continua sendo um país rico pra padrões globais. E é nossa matriz civilizacional, assim. Poderia ser, faria mais sentido, né? Mas, enfim, mas de qualquer jeito, por exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar... A capital é relativamente... A capital é rica, né? A capital é rica, principalmente em termos brasileiros, para pensar, mas tem grandes bolsões de pobreza também, de pessoas que não conseguem acessar a regularidade da direção, etc. Aí você vai pro interior do Rio, dependendo de onde você vai, é rico também, né? Pedaços da serra ali? Petrópolis, Teresópolis. Mas vai muito lugar que é pobre também, né? Tem. O interior do Rio é relativamente rural, né? Pasmem, né? Tipo, se eu vou lá pro norte Fluminense e tal. Mas, enfim, aí a ideia é que, tipo, no Rio, pelo menos, você gera essa sobreposição de irregularidade e regularidade, que só é ruim pros dois lados, porque o cara que, no fim das contas, fiscaliza isso, PM, fazendo blitz. Aqui no Rio tem blitz só de moto. E é blitz só pra, entendeu? Eu não quero acusar a PM, mas é blitz só pra checar ali se o cara tem carteira e conforme... Aí se o cara não tiver carteira, tu vai prender o cara? Não, né? Cara, você vai resolver ali na hora, né? Exato, aí entra o famoso, quem quer rir tem que fazer rir. E aí isso é uma... E o cara que dirige moto sem carteira, mano, ele deve estar ligado, ele deve andar com uma grana no bolso ali. A carteira de motorista dele não é a carteira. A carteira é tipo duzentinho ali. Pelo menos aqui na proximidade da Embaixada, eu sei onde tem blitz. No domingo. Que é a blitz pra quando praia. Tu dirige de moto sem carteira, pra entregar iFood... Então, quando eu faço bico de mototáxi pra poder completar a renda aqui do Novos Classic Show, porque as pessoas deveriam realmente assinar o canal pra eu poder largar o mototáxi, eu sei onde tem. Tem uma na Lagoa. Início de... Ali, né? Passou a Princesa Isabel. E é pra moto. E é pra aquilo. Pô, quem quer rir tem que fazer rir. Saindo do Rebouças sempre tem blitz também, né? Também, entendeu? Então... Aí vai por esse lado. Isso só é ruim pro espírito de corpo da PM, porque isso é tipo corrupção. Eu não tô acusando ninguém, de verdade. Mas você isso mas você literalmente não tá acusando ninguém. Não, ninguém, personalissimamente. Eu tô dizendo que acontece. Dizem que acontece, na verdade. E aí é só ruim pro espírito de corpo da PM, que aí fica naquela situação que, tipo, porra, cara, ninguém precisa dessa porra dessa carteira, mas meio que você tem que ter, aí agora eu te parei aqui. Tu não quer ir pra praia, meu irmão? Não tem um galo aí, não? Não tem uma garopa nesse bolso, não? Entendeu? Exato, tu não quer ir pra praia, eu quero sair com a minha mulher hoje. Dá uma moralzinha.
Entendeu? Eu quero escolher uma das minhas esposas aqui pra levar ela pra fazer. PM é foda, né? Também, enfim. Meu filho quer beber leitinho, pô. Tu não vai me fazer rir mesmo. Então eu vou parar tua moto e tal. E aí só fica essa coisa de regular. Eu imagino que em São Paulo tem uma transposição desse tipo de esquema. Em Belo Horizonte tem uma transposição desse tipo de esquema. Nesses grandes centros urbanos, Brasília, Curitiba, Fortaleza, maybe também. Curitiba é grande? Que grande é só brincadeira. Isso, nossos amigos de Curitiba. Cara, tremenda cidade, né? Vamos falar. Muito bom mesmo. Mas, sei lá. E aí deve ter esse tipo de esquema que isso é uma merda, cara. Pois isso é uma merda, só gera corrupção. Né? Enfim, e aí, outra estatística muito interessante é que o setor aparentemente movimenta 12 bilhões de reais por ano, cara. Cara, tem 12 bilhões de reais por ano sendo jogado essencialmente fora, cara. Por que a gente não tem autoescola? Quer dizer, agora perdemos o timing. Perdemos o timing. Mas é isso. O motivo que a gente não tem autoescola é porque a gente teria que conhecer alguém dentro da Secretaria de Trânsito do Estado pra conseguir aprovar a tua autoescola e tal, sabe? Minha não, nossa. Nossa, exato. Enfim. Mas é isso, cara. Era 12 bilhões de reais sendo essencialmente transferidos da população pra um grupo de... Sabe? Pessoas que têm conexões políticas pra fazer a autoescola deles. E agora, aparentemente, o Renan Filho, junto com Lula, junto com Kim Kataguiri, então que nobre, santa aliança de 2025 vai acabar com isso. E cara, eu acho que seria interessante o governo... Vamos lá, eu acho que uma das coisas que seria muito interessante No vídeo que a gente fez do Milei, a gente falou que o Milei, uma das coisas que possibilitou ele fazer grandes mudanças era o poder executivo, sabe? Que o presidente da Argentina é mais poderoso, literalmente, do que o presidente do Brasil. Muito mais. Mas a gente vê, o presidente do Brasil, ele também tem poder, né? Pelo amor de Deus, você tá vendo. Ele vai estar liberando 12 bilhões de reais pra população, né? Se Deus quiser, se esse projeto for aprovado. Será que não valeria a pena algum tipo de... sei lá, o Lula, pra melhorar a popularidade dele, melhorar a economia, esse tipo de coisa... Fazer É porque o Lula é um velho retardado, só tem retardado no governo dele, então, tipo... Eu não espero isso do Lula, eu espero isso do próximo presidente. Pô, faz um grupo de trabalho aí... Foi o que o Milei fez, né? Foi o que o Milei fez. O Milei cortou vários ministérios, afuera, mas ele criou um ministério, que é o Ministério da Deficiência. E ele botou um cara, meu irmão, tremendo que é o tal do Sturzenegger. Que é um cara... Parente do Arnold Schwarzenegger, também um cara bombadaço. Enfim, não eu tô brincando. Não. Mas, sabe, faz um grupo de trabalho, vê todos os casos de rent-seeking que o executivo pode destruir na canetada e aprova. Tipo, outro exemplo clássico de rent-seeking no Brasil é cartório. Sabe? Tem a famosa máfia dos cartórios, que eles cobram preços abusivos. Por papel, né? Inventam um bando de trâmite burocrático desnecessário. Pra cada papelzinho que você tem que passar, o cartório toma ali uma graninha tua. Toma, sei lá, 100 reais, 200 reais. Eu nem sei quanto é. Eu sei que varia muito o tipo. Varia pra caralho, de acordo com a certidão, né? E aí você vê, tem vários donos de cartórios que são, milionários. Dezenas de milhões de reais, até mais, sabe? Dependendo do cartório que o cara tem. Patrimônio ou renda? Patrimônio. Com certeza, pô. Entendeu? Tem dono de cartório tirando 1 milhão. Tem cartório movimentando 1 milhão por mês. E aí, o Renan Filho viu que, na Inglaterra não precisa disso, nos Estados Unidos não precisa disso, conseguiu fazer. Cara, parece que a Estônia também é um país que os libertários, 10 anos atrás, né, quando tava mais próximo desse mundo, babavam muito o ovo. Falavam, tipo, caraca, o governo da Estônia é extremamente eficiente, o caralho. A Estônia é um país minúsculo, né? A Estônia é menor do que a cidade do Rio de Janeiro, eu acho. Mas... populacionalmente, eu garanto. Enfim... O governo da Estônia funciona digital, assim, muito bem. Será que não dá para você estudar? Que tipo de outra experiência desses países a gente não consegue implementar no Brasil pra diminuir o rent-seeking, sabe? Total, pô. Enfim, mas é isso, cara. Eu queria fazer esse vídeo porque é um golaço. Porra, muito bom. Mas isso é a democracia no Brasil funcionando no seu melhor. Exato. Exato. É tipo assim... Você tem o presidente, que quer aumentar sua popularidade. Aí ele tem um barão da política, que é o filho do Renan Calheiros. Não, você tem elite democrática estabelecida. Porque, tipo, não se iluda, né? Todo sistema político deveria produzir elite. Aí, no Brasil é exatamente você tem o que você ganha mesmo, né? O filho do Renan Calheiros, eu não posso negar que ele é elite política brasileira. Aí esse cara se esclarece, se ilumina, estuda os casos estrangeiros, ele faz um estudo bem decente, aparentemente. E aí ele almeja assim, nossa, cara, eu acho que através do poder executivo, forma monocrática, decisiva, centralizada, a gente pode fazer uma reforma aqui, barbada, e jogar o Brasil, tipo, ter 40 anos na frente nesse setor, assim, né? Dado que o Brasil, sei lá, tem uma legislação meio à moda dos anos 60, 70. E aí a parada acontece, você vê, eu não pensei em nada, eu não votei em nada.
Eu tô dezenas de apertos... Dezenas não, mas alguns apertos de mão de distância, tá ligado? Dezenas, né? Tipo 2 ou 3, né? No máximo. Vou ser sincero. Mas enfim. Enfim, que seja. Mas, enfim, tô... modo de dizer. Aí eu tô... vários apertos de mão de distância, 2. E aí a parada acontece. Sim. E eu não mexi em nada. Eu não pensei em nada, não me preocupei com nada. Isso é, tipo, política boa, efetiva, simples, inteligente. Mas a pica é a pessoa. Rent-seeking no Brasil... o maior ente de rent-seeking no Brasil é... Justiça do Trabalho. Posso falar? Sim. Tudo que tá no entorno... Eu acredito em direito de trabalho, eu acredito na importância da maior parte deles, assim, da CLT, mas a forma como tá estruturado, exame admissional, demissional, toda a forma como o direito trabalhista opera, as grandes bancas, os tribunais, Outro exemplo de rent-seeking é o Código Tributário Brasileiro. Porra, isso aí é uma tremenda... Isso aí é pra... Boa, pessoa, tem que tirar dos dois lados, mas é verdade também. O direito tributário no Brasil opera, cara, com grandes guildas, assim, de advogados brilhantes, assim. Eu pago mais pau pro tributarista do que pro trabalhista. Mas isso é muito ruim, né? Você tá pegando um cara brilhante, ao invés de ele tá fazendo um serviço que seria pra melhorar o Brasil, ele tá fazendo um serviço pra, tipo, extrair renda sem trazer nenhum benefício, entendeu? Já me tiraram outra parada de que é rent-seeking também, prático. No Brasil. Sim. Você tem a renda... Enfim, o cara tem que ser obviamente bem remunerado. Mas então é isso, é meio que um desperdício de talento, cara. Você tá pegando um cara brilhante, bota ele 10 anos pra passar pra prático, ele vira prático. Cara, será que o talento dele não podia estar sendo melhor utilizado em outra coisa? Com certeza podia. Prático nos Estados Unidos ganha muito menos que no Brasil. Ganha bem também, porque é uma profissão muito difícil, de muita responsabilidade. Mas no Brasil é absurdo. É absurdo, mas aí tem vários desses pequenos entes, assim. Com certeza tem vários outros que a gente só nunca esbarrou, hein? Exato. E o Brasil, se tivesse meio que um Justiniano, Napoleão, pra fazer tipo uma grande reforma... Caesar... Mas eu falo desses caras porque eles trouxeram tipo, reformas legais mesmo, sabe? São legisladores. Solon... Sabe? Perfeito. Cara, podia fazer uma reforma legal imensa, muito foda. Hammurabi, sabe? Esse é o tipo de... O Brasil precisa de um Justiniano, sabe? Um grande legislador, mas porque o Napoleão e o Hammurabi tem outras conotações, assim. Justiniano. O Napoleão é o pai do direito civil. Ele é os códigos napoleônicos. Ele ignora toda a parte militar, enfim, isso não é importante. Ele é um operador do direito, um tremendo legislador. Também. Mas a ideia é que... Cara, se a gente só pensasse... Se a gente direcionasse, sei lá, 10% do nosso capital político só pra, tipo, destruir esses blocos de poder... É porque eu falo, é muito difícil combater. Porque é muito concentrado. Os caras movimentam 12 bilhões por ano, cara. Sendo que se você passar essa lei, você vai destruir eles. Você acha que eles não vão lutar pra cacete pra resistir? Cara, o lobby agora dos Detrans estaduais e de toda a donos de autoescola agora vão começar a operar o lobby deles. Eu imagino que não seja muito forte, né? É porque o lobby deles deve ser muito mais forte em coisa estadual do que nesse nível federal, né? Tipo, se o presidente quer uma parada via de regra, é muito difícil. Mas talvez no Conatran, eles... Enfim, é porque você vê esses... Eu nunca tinha ouvido falar de Conatran na minha vida, cara. Você não fez autoescola, realmente. Eu fiz uma parte, sou dropout. Mas é o Mark Zuckerberg. Exato. Eu sou um gênio da direção também. Eu larguei a autoescola porque eu era bom demais dirigindo. Mas óbvio que não. Eu só tô pensando assim, como combater o rent-seeking na sociedade? Não tem meios democráticos pra você combater a autoescola, entendeu? Então, até tem, mas é muito difícil de operar, né? Uma merda, porque cara, é aquilo, né? Como que você vai mobilizar a sociedade inteira contra isso? Porque, tipo, cada brasileiro perde uma parcela, tipo, é até grande, né? Porque é 3, 4 mil reais. Só que, tipo, beleza, você perde uma parcela relativamente pequena da sua renda. Pro cara da autoescola, mano, você vai destruir o império dele. Exato. Então ele tem muito incentivo pra lutar duramente, sabe? É total, mas é como assim, o brasileiro, ele tem tipo tem, sei lá, nessa briga, o brasileiro tem um chihuahua e é isso, cara, o dono da autoescola, ele tem um pitbull, ele só quer muito mais e os meios pra você combater ele não são muito claros, né? Então, o rent-seeking é uma tremenda estratégia política pra canalhas, pra bandidos, sanguessugas, e é tremendamente difícil, só com, realmente, o poder federal, assim, o governo federal é basicamente o cara pra esse trabalho. Se o cara for o Lula... Se o Lula for o nosso Justiniano... Tem uma pessoa aqui que parece um pouco Justiniano. Não tem. Não tô querendo levantar a bola, não. Não, mas, cara, uma grande força-tarefa desregularizadora seria Exatamente. maravilhoso. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado.
Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra, gratuito e pago se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e outro de 25, cada um com seus respectivos conteúdos, filosofia, questões, muita coisa boa lá pra você apoiar o nosso trabalho, esses vídeos que saem todos os dias aqui no YouTube. A gente faz live meio-dia, todo dia, de segunda a sexta, na verdade, na Kik. Sim, então, dias úteis. O link tá na descrição, se você quiser acompanhar. A gente debate textos filosóficos e também nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o arroba da pessoa. Muito obrigado. Valeu.